informações ao vivo do Maracanã com o amigo Rafa Marques. Antes, provável escalação do Flamengo de tanta gente, de Júnior Capacete. Amigo Júnior, com quem eu tive a honra de trabalhar há muitos anos. Quando eu for ao Rio de novo, eu quero ir no Samba da Sopa. Me convide, hein, Júnior? Me mande mensagem. Paquita mandou mensagem. Paquita Rubro-Negra? Um beijo para a Paquita. Ansiosa. Um beijo também para o Júnior. Também engasgou. Como o Rogério Voga, que está lá no hotel no Rio de Janeiro, me mandou mensagem aqui. Tô vendo sim. A Paquita também engasgou agora há pouco quando você deu aquele grito. Um beijo para a Paquita. Um abraço para Rogério Voga, que vai narrar, hein? Hoje, narração de Rogério Voga, comentários de Zinho, o Tetra, que está conosco no F360, para ver o Flamengo do técnico Tite. Engasgou os dois que vão estar na transmissão. Calma. Tomara que eles passam bem. O Zinho tá bem. O Zinho tem que estar com a voz boa, porque ele vai comentar esse jogo. Sim. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Davi Luiz e ali no lugar onde já desfilou o grande Júnior, Ayrton Lucas. Alan, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Everton, Cebolinha tá jogando bola, hein? E Pedro. É o provável Flamengo ou não é esse, Rafa Marques? Bom dia. Bom dia, Abel, bom dia, Celso, bom dia, Nath, bom dia, Eugênio, fã de esporte conectado com a gente aqui no F360. Só não vai ser esse se o Tite não quiser. Se pela primeira vez na sua era Flamengo, ele resolver treinar um time e escalar outro, né? Se tem uma coisa que a gente pode destacar na metodologia do Tite, é que normalmente o time que treina é o que joga. Então esse foi o time que treinou, portanto é o que vai jogar essa noite às 9 aqui no Maracanã contra o Milionários. Só para poder completar a nossa escalação, né? Você não esqueceu, meu caro Abel Neto, do Paulo Calçade, do Carlos Eugênio Simon e também do Pedro Torre, nosso time completo para o jogo dessa noite na ESPN e também no Star Plus, partida que vale a classificação para o Flamengo e também, quem sabe, a primeira colocação. E por que eu falo quem sabe? Que é muito pouco provável que o Flamengo conquiste essa condição. Precisa vencer, 1-0 é suficiente, e torcer para que o Bolívar perca em casa para o Palestino. Jogo na altitude de La Paz. Convenhamos, não é o mais provável para essa noite. Um simples empate garante ao Bolívar a primeira colocação na chave E. O Flamengo com a volta do Bruno Henrique no banco, com a volta do Pulgar no banco, com o Fabrício Bruno no banco. A gente tem mais coisa para falar do banco do que do time que vai jogar, porque é a manutenção do esquema 4-4-2, só que com a chamada zaga reserva, né? Rafa. O Léo Pereira que está machucado é a única ausência por contusão. O Pulgar no banco é por uma questão física, é isso? Nenhuma chance dele voltar Sim. hoje como titular no lugar do Alan? Não treinou. Quem treinou foi o Alan. Aliás, o Flamengo treinou com o Alan, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta, o meio-campo que vem jogando. Então, partindo dessa lógica que eu disse há pouco, o Flamengo tem essa característica de colocar em campo o time que treina, o Tite faz isso, a gente está apostando que o Alan vai ser titular e que o Eric Pulgar fica no banco de reservas. Vai ser pouco provável, pode até acontecer, mas eu vou ficar surpreso se o Pulgar for titular essa noite aqui no Maracanã contra a equipe do Milionários pela Libertadores, última rodada do Grupo E. Ingressos esgotados, 56 mil vendidos em caráter antecipado. Ontem à noite o Flamengo confirmou que estavam todos esgotados. Isso demanda uma expectativa de público superior a 62 mil torcedores essa noite aqui no Maracanã, Abel. Espetacular. Natália Ferrão, o Milionários da Colômbia visitando os milionários brasileiros rubro-negros. O Flamengo é favoritaço, né? Vamos pensar que o Flamengo não vai ganhar no Maracanã. Seria uma hecatombe. Não dá para pensar que, tecnicamente, o Milionários, lanterna do grupo, vai fazer frente ao Flamengo no Maracanã diante da sua torcida. Tecnicamente, o Flamengo é mais. A gente pode questionar os desempenhos que vem acontecendo. Mas, mesmo assim, o Flamengo só precisa de 1-0. Mas já era mais lá no jogo de ida e não deu Flamengo. Mas lá tinha altitude, né? E eu acho que agora não tem desculpa. É um adversário muito acessível. Eliminado. O clássico dos milhões era Flamengo e Vasco, esse é o clássico dos milhões. Eu queria dar um pitaco aí sobre a presença do Alan e a ausência ainda do Pulgar. Nada mais Tite do que isso, né? Eu acho que mais a volta do Pulgar é bem titiana, lenta, gradual e segura. É a toada do Tite. Como o Rafa lembrou, o time que treina é o time que joga. Sempre foi assim, no Corinthians, na seleção, no Internacional, e acho que dificilmente deixará de ser igual hoje.
Mas você acha que tinha que acelerar? Poderia acelerar essa volta? O time titular do Pulgar? Ele é que está convivendo ali. O Alan está jogando bem, né? Mas o Pulgar é o Pulgar, né? É que a Mais cabeça ou menos, do Tite é a coisa lenta, gradual e segura. Tá comprometendo, Diga, Rafa, mais ou menos? Mais ou menos. Eu acho ele um tanto quanto burocrático. Naquela partida contra o Corinthians, quando o time inteiro melhorou pelo Campeonato Brasileiro, quer dizer, houve uma atuação coletiva muito boa, o Alan contribuiu um pouco mais, pisou mais na área, finalizou com mais qualidade, foi um pouco mais vertical. Mas ele tem pecado pelo excesso de burocracia. Nem de sombra, na média, ele tem sido o Alan que foi no Fluminense, no Atlético Mineiro, aquele volante de proposição. O cara que pega a bola e faz o time girar, joga na perpendicular, faz a bola correr de um lado para o outro, faz o time se movimentar. Ele está muito, eu diria, acho que o termo mais adequado para poder classificar o futebol do Alan atualmente, ele está muito tímido. Não está sendo jogador com a atitude que foi em outras camisas. E o torcedor sabe disso, porque ultimamente, tirando jogos em que jogadores como Gerson, Pedro foram vaiados, naquela fase muito ruim do Flamengo, né? Que ficou 5, 6 jogos jogando muito mal, atuações muito abaixo da crítica. Tirando aquele período, nos momentos em que o Flamengo vem jogando bem, o Alan ainda assim esbarra vez ou outra com algumas vaias, principalmente aqui no Maracanã. Mas é um jogador que entrega aquilo que o Tite pede. E no jogo de hoje, com um adversário que vem sem ter muito o que almejar, a não ser os 330 mil dólares, né, que são pagos em caso de vitória, e aí isso é importante para um clube como o Milionários. Fora isso, é um time que vem aqui para cumprir a tabela e vem sem o craque do time, né? O artilheiro do time, Leonardo Castro, está machucado, não joga, e o técnico está muito pressionado, né? Em função de um momento muito instável do time também no campeonato local. Então, é um cenário bem favorável para o Flamengo se impor mais uma vez e alcançar a 15ª vitória consecutiva como mandante em jogos de Libertadores e automaticamente uma invencibilidade de 26 jogos, caso vença essa noite aqui no Maracanã. Diga, Natália, você pensa diferente. Não, é Pode porque... falar. Não penso. O Rafa, ele deu um gancho importante. O Alan faz o que o Tite pede. Se ele tá burocrático, é muito em função das características do treinador e o que ele pede para ele. Ele pode jogar diferente? Pode. Ele pode fazer o que ele fez em outros times? Pode. Só que talvez pro time que ele está entregando é o suficiente. E o Pulgar acabou de voltar de lesão, então acho que está dentro do processo natural do comando técnico da equipe. Diga, Eugênio. É isso, né? Talvez porque assim, ele joga ao lado do De La Cruz, que sai muito para o jogo. Sim. Talvez ele tenha que ser um pouco mais burocrático mesmo para ter um pouco mais de segurança na proteção à defesa do Flamengo, né? Tendo o De La Cruz como segundo homem, ele tem um jogador que volta, ajuda a marcar, mas é mais um jogador de criação. Então, o passe do Alan talvez seja um passe mais calma, gente, não vai todo mundo ao mesmo tempo, me dá uma força aqui, alguém fica comigo, vamos cadenciar o jogo. Mas é claro que o Pulgar entrega mais, desde que esteja bem. Não adianta você colocar o Pulgar para jogar se ele não tiver 100%. Tem que, até para a imagem dele isso fica ruim. Então tem que esperar ele chegar num bom nível para colocá-lo em campo. Provavelmente deve entrar no segundo tempo. Sendo esse o desenho, né? O Flamengo deve usar isso no segundo tempo. É um jogo que o Flamengo deve ganhar bem. O Milionários já foi eliminado lá no Campeonato Colombiano também, como está eliminado da Libertadores, foi eliminado no quadrangular semifinal. Lá eles classificam 8, são 2 quadrangulares para apontar os finalistas. Falta uma rodada, ele não tem mais chance de classificação. Então o peso é muito grande, assim, a cobrança... O Milionários está pobre, hein? A cobrança em cima do Alberto Gameiro, que é o técnico do elenco que foi montado para essa temporada, se esperava um rendimento melhor. Então ele vem para o Maracanã, como disse o Rafa, só pensando que pode ganhar o dinheiro. Sempre é bom ganhar mais 300 mil dólares, 330, mas não é isso que vai fazer a diferença na vida do Milionário daqui para frente. E também não basta ele querer, né? Ele tem que conseguir ganhar do Flamengo. Eu trouxe ontem esse dado interessante. Foi o time, o Milionários, que mais finalizou até aqui na fase de grupos da Libertadores. Ou seja, é um time com ímpeto ofensivo, que busca o ataque, né? Foram 95 finalizações em 5 jogos. Ele tenta, mas ele não está acertando, não está conseguindo obter grandes resultados. Foram 6 gols marcados apenas em 95 finalizações, para se ter uma ideia. Então é o que mais desperdiça também. É o que mais desperdiça, né? Consequentemente, né? É o que mais desperdiça. Então não dá para dizer assim, o adversário é muito fraco. Não, tecnicamente tem bons jogadores, mas é o Flamengo no Maracanã.
o Flamengo no Maracanã não pode dar chance a um time que já está eliminado. Ele vai para ganhar o jogo e para se classificar, provavelmente em segundo lugar. Você diria que vai haver mais um baile no Maracanã, o mais querido tem Zico, Adílio e Adão. É isso? Rubens, Dequinha e Pavão. É a versão original da música. Gabi, Bruno Henrique e Arão, de 2019. Eu tenho uma pergunta para o Rafa. Opa, Você citou, ele por favor, citou Natália. na entrada dele a questão do banco chama mais atenção do que propriamente qualquer outro assunto. Queria saber em relação ao Gabi, né? Vai ser o reencontro com a torcida no Maracanã. Tem alguma movimentação de protesto, alguma coisa, Rafa? Olha, Nath e amigos, assim, o que a gente testemunhou nas últimas semanas, talvez, mas seguramente nos últimos dias, foi uma mudança muito brusca, média, de comportamento do torcedor em relação ao Gabigol. Depois daquele episódio todo envolvendo a camisa do Corinthians, uma negativa no primeiro momento, uma confissão no segundo momento, é uma grande incógnita o que nós veremos logo mais aqui. Esse torcedor está muito machucado. Digo isso por amostragem própria, nas minhas redes sociais, nos meus contatos com pessoas mais próximas. Esse torcedor está numa mistura de decepção com raiva. E a gente tem muitos influenciadores rubro-negros mudando radicalmente também de comportamento. Isso tem que ser dito. A gente sabe que hoje em dia esse conteúdo tem um peso grande no comportamento do torcedor. E a palavra influenciador, né? Morfologicamente, o Zé pode até me corrigir se eu estiver falando uma besteira, ela já denota alguém com capacidade de interferir no pensamento de outrem. Diante disso, esses influenciadores que passaram a fazer campanhas pesadas contra o Gabigol, provavelmente impactaram no comportamento médio do torcedor. Isso significa dizer que, por estatística, o Gabigol tem uma grande probabilidade de ser vaiado essa noite aqui no Maracanã. Mas nós estamos falando de um cara que é herói de 2 conquistas de Libertadores. Nós estamos falando de um cara que tem uma história gigante, pelo menos até o final de 2022, vestindo a camisa rubro-negra. E não dá pra gente desconsiderar uma fatia, não sei se ela é grande ou pequena, de torcedores que vão ser eternamente gratos ao Gabigol e que vão até, entre aspas, entender certas situações do ponto de vista comportamental do jogador. Mas eu tenho o sentimento, diria o grande Kleber Leite, que a maioria hoje vem para cá para vaiar. A gente vai continuar falando do Gabigol e também do Pedro. Antes, um lembrete importante. Para você, amigo rubro-negro, para você, amigo secador, hoje, com exclusividade ESPN Star Plus, tem Flamengo Milionários, a bola rola a partir de 9 da noite. Vai limpando a garganta aí, professor. Vai limpando já. Vai ter que ficar inteiraço para assistir muitos jogos, inclusive esse do Flamengo. E enquanto o Gabigol vai tendo essa sequência de problemas, uma hora aparece com a camisa do Corinthians, outra hora tem problema no exame antidoping. Problemas que ele cria, né? Vou ficar para nós. Exatamente. Enquanto isso, o Pedro vai enfileirando gols. Olha aí a tela. Vai decidir hoje de novo? Artilheiros do Flamengo nessa temporada, o Pedro é artilheiro, 18 gols. Tá muito à frente de todos os outros. Depois aparece o Cebolinha, que tem jogado bem, mas não tem feito tantos gols, só 4. Bruno Henrique, 3. Arrascaeta, 3. Uma distância enorme, hein, Abel? É uma distância enorme. Léo Pereira, não é, Eugênio? Sim. Quase uma Pedro-dependência. 39% dos gols do Flamengo, né? Marcados pelo Pedro, pelo seu jogada, na intermediária. Não é o Pedro não sai muito da área. Ele fica ali, eventualmente até sai, mas a maior parte do tempo, sob o comando do Tite, fica ali, da intermediária, da meia-lua para dentro da área, esperando a oportunidade da bola chegar para ele, ou de cabeça, né, ou num drible, ou batendo pênalti, faz gol de pênalti também, o Pedro. Matando o peito, para fazer a finalização. Então, nisso, o time é montado para esse tipo de jogador e o Pedro tem se beneficiado disso e tem feito o trabalho dele ali na frente muito bem. A preferência do Tite, a gente sabe qual é, desde o tempo em que o Gabigol era o Gabigol no Flamengo e não se criava na seleção com o Tite. Então, isso a gente já sabe. Agora, o Gabigol também está devendo. O que é que o Gabigol tem contribuído para essa briga? Para ele entrar nessa história? Só tem um asterisco porque ele ficou um tempo sem treinar, né? Mas bem. antes Com disso o time. não tava, mas com o time. Não entregava. Mas como o professor disse, ficou um tempo passada, sem treinar por causa de um problema criado por ele. E mesmo nas poucas chances que tem tido, antes desse episódio camisa do Corinthians, ele era sempre pedido pela torcida do Flamengo. E nos minutos que tinha, nas oportunidades que tinha, eventualmente num tempo inteiro de jogo que tinha,
O que ele tem acrescentado? Então está faltando muito o Gabigol, além de sobrar Pedro está cumprindo a dele, o Gabigol não está fazendo a sombra que em outros momentos o Pedro fazia ao Gabigol. Lembra da história de Pedro e Gabigol podem jogar juntos? Por que a gente vinha com essa história? Com Dorival jogaram. Ali teve jogaram o fator bem. Bruno Henrique, né? Não tinha o Bruno Henrique, ficou mais fácil de aceitar. Mas de um Gabi saindo da área e fazendo essa movimentação que o Mas é isso, está faltando o Gabigol. Eu concordo que o Pedro está fazendo a dele, mas o Gabigol não está. O Gabigol não está pondo essa pulga atrás da orelha do técnico há muito tempo. O Pedro, que aqui no nosso F360, no nosso Futebol 360, às vezes é chamado de Evair dos tempos modernos. Um certo exagero criado pelo amigo Rafael Prats. Eu achei bonito ele isso. É bem exagerado mesmo. Ele é um certo exagero, porque o Evair jogou mais que o Pedro, mas a elegância em campo, a facilidade para fazer gols, tem uma certa semelhança. Então, parabéns, Prats. Foi bonita essa Evair dos tempos modernos, mas o Evair jogou mais. Mas eu gosto de falar isso. Se o Pedro atingir a inteligência do Evair, vai ser o atacante completo. Não lembrava. Fui eu? Foi você Tem que certeza? Isso. Certeza absoluta. O Prats, essa hora, não pode nem se defender, porque ele está no camarim lá, se aprontando para o F90 daqui a pouco. Vou mandar um recado para o Prats. Prats, teu nome é exagero. Antes de falar de Fabrício... Vou te defender, né, Prats? Ainda no assunto... Preste atenção. Ainda no assunto Flamengo, mas saindo lá da frente, vindo aqui para trás, Fabrício Bruno, que provavelmente estará no banco, o Rafa vai confirmar, o Flamengo deve ter Davi Luiz, porque o Fabrício Bruno está indo embora para a Inglaterra, né? Aos 27, 28 anos. Até uma coisa rara, né? Não é muito comum um jogador nessa idade, brasileiro, sul-americano, ser contratado. Então, hoje deveremos ter Davi Luiz, mas antes disso, eu estou vendo sol aí no gramado do Maracanã. É isso mesmo? Um dia quente, ou temperatura amena. O amigo Rafa Marques, que tem as entradas ao vivo aqui conosco nos canais ESPN, ainda vai dar um mergulho hoje à tarde, antes de ir ao Maracanã, é isso? Não. Estou direto aqui hoje, Abel. Tem as demandas da TV, que é da ESPN ao longo da manhã e da tarde, depois tem a demanda da rádio à noite, né? Então, infelizmente, hoje não será possível o mergulho, e mesmo assim teríamos que escolher muito bem o local para esse mergulho, já que apesar de um céu lindo aqui no Rio de Janeiro, está batendo aquele ventinho. Então é o famoso calor maquiado, sabe? A temperatura não está tão alta quanto esse sol que vocês estão vendo aqui ao fundo sugere que esteja. E os funcionários já deram aquele trato no Maracanã, daqui a pouco tem mais uma pincelada para que ele fique nos trinques para o jogo das 9 entre Flamengo e Milionários. Sobre o Fabrício Bruno, importante informar o seguinte: uma vez confirmada a venda por essa quantia, que se especula seja entre 13 e 15 milhões de euros, será a venda mais elevada de um zagueiro brasileiro com a idade que o Fabrício Bruno tem para o exterior, incluindo não só a Europa, como também mundo árabe, Estados Unidos. Há muita gente cravando que a contratação já foi efetuada, que já foi dado o ok de todas as partes, mas oficialmente ainda não está estabelecida essa venda, mas se confirmada, Fabrício Bruno pode estar realmente hoje se despedindo do Flamengo. Os amistosos da seleção foram bem vistos, né? Porque ele se destaca muito. E foi uma oportunidade, porque a gente tem que lembrar que na convocação, o Fabrício Bruno não estava na principal. E aí vai machucando. Como é a vida, hein? Exato. Destino. Exato. E ele aproveitou a oportunidade que ele teve e aproveitou muito bem. Eu destaquei, lembrei aqui que realmente não é muito comum esse tipo de venda, o jogador nessa idade, mas muito merecida, porque está jogando bola. Não só na seleção, no Flamengo, está jogando muita bola o Fabrício Bruno, não está, professor? Sim, mas realmente é muito incomum. Tem mais é que ir, o Flamengo tem mais é que vender. E respondendo a pergunta aí, Flávio vai sentir quanta falta de Fabrício Bruno, eu acho que na linha do que o Rafa falou, mais o elenco do que o time. Para o elenco precisa pensar agora. Para o time, não. A zaga é Léo-Léo. Léo-Léo? Léo-Léo. Um abraço para o amigo Rafael Marques, muito obrigado, bom trabalho por aí. Infelizmente ele não terá tempo de dar aquele mergulho na praia, mas vai comer aquela feijoada bonita. Não. Vai, não dá, ali na 28 de setembro, perto da UERJ. Não, ele vai almoçar no próprio Maracanã. Não é recomendável. É. Sim. Vai ficar ali o dia com inteiro. Com o Chico Jubé, com Clara Gomes, com a nossa equipe. Pronto. Sou muito bem acompanhado, viu, aqui, meus amigos? Não faltam boas companhias para o almoço. Não, mas se comer uma feijuca, depois você não consegue abrir o olho. Um abraço para Chico Jubé, para Clara. Mande um abraço para toda a galera do Clube Renascença, aí no Andaraí, na Tijuca.
E agora, depois de A despedir... 6 quarteirões da minha casa. 6 um samba Um abraço a maravilhoso. todos. Já dei uma canja lá no Clube Renascença, viu? Seu Gênio Leal. Aqui. Com o seu saxofone. Obrigado, Rafa. Agora, para a alegria de Natália Ferrão.